Vamos lá, vamos aplaudir. Que bênção. Hein? No, fala. Ficou 10-2. Vamos dar mais um aplauso pra essa galera aí. Ei, Pastor Elton, nós estamos alugando uma casa para mantimento, para colocar os materiais da igreja. E ele precisa de um armário de cozinha. Um armário de cozinha. Você vai fazer o seu armário planejado, e aquele armário lá da Itatiaia que fala? Da Itatiaia, né? Aquele de inox, aquele bom, aquele que passa da avó para a mãe, da mãe para a filha. Aquele batuta assim, ó, que tá bom, bom estado. Procura o pastor Elton, que ele vai precisar desse armário aí, desse armário de cozinha. Irmãos, nós falamos hoje pela manhã, né? Nós temos sentido a necessidade de tocar um pouquinho sobre essa questão escatológica, né? Devido a tantos fatos que têm acontecido, principalmente em relação a Israel. E nós temos trabalhado isso com um grupo de casais. E quando a gente fala de escatologia, como eu falei pela manhã, são vários assuntos, né? Essa questão da escatologia, dentro da teologia, ela faz parte da teologia sistemática, e são vários assuntos. Você pode falar de ressurreição dos mortos, por exemplo, é um assunto. Você pode falar da segunda vinda de Jesus, que é um outro assunto, é o mais discutido. Você pode falar sobre a manifestação do anticristo, do falso profeta. Você pode falar sobre o milênio, por exemplo, é um outro assunto relacionado à escatologia. Mas nós queremos tocar aqui sobre os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Por que isso? Porque, presta atenção, os discípulos chegaram para Jesus e perguntou: quando é que o Senhor virá? Ele falou assim: ó, o Filho do Homem não sabe, os anjos não sabem, só o Pai sabe esse dia. Aí ficou assim vago, mas ele falou assim: ó, mas eu vou falar para vocês o que antecede essa vinda, sinais que antecedem essa vinda. Por quê? Porque quando nós discernimos os sinais, nós entendemos: olha, Jesus está às portas, né? A percepção dos sinais nos faz estar alertas em relação à volta de Jesus. Quando começou esse assunto? Como é que começou? Jesus está saindo do templo suntuoso, maravilhoso. Gente, aquele templo na época de Jesus era um espetáculo. Herodes o Grande fez uma reforma no templo. Lembra quando Jesus falou assim: ó, destruí esse templo, em 3 dias eu reedificarei. Eles ficaram abismados com a afirmação de Jesus, porque tinha passado 40 e tantos anos, não me lembro mais, 46, 48 anos, 49 anos, não lembro mais. E o templo ainda não tinha se terminado, a reforma do templo não tinha se terminado. Então eles falaram: ué, esse templo foi construído em tantos anos, você vai reedificá-lo em 3 dias? Mas ele estava falando disso, sobre o verdadeiro templo que era ele, e depois de 3 dias ele ressuscitaria. 40 e quantos anos, Horácio, você lembra? 46 anos. Então, irmãos, era um espetáculo. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, fala alguma coisa, que templo maravilhoso, que obra maravilhosa. Olha só o que eles disseram. Capítulo 24 de Mateus, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pronto. Ele jogou um balde de água fria sobre os discípulos. Ele falou assim: gente, não coloque nisso o seu coração. Por quê? Porque tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui vai ser destruído, esse templo será destruído. É porque Deus não amava aquele lugar? Muito pelo contrário. Você vê Jesus pegando em chicote para bater no povo que estava lá, aprontando nada. Não é nada disso. O templo foi destruído por consequência dos seus adoradores. Os adoradores se desviaram de Deus. Lembra quando Jesus chega em Jerusalém? O que ele fala? Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir você debaixo das minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Vocês não discerniram o tempo da sua visitação. Por isso agora os teus inimigos te sitiarão e destruirão você e os seus filhos. Então, não é porque Deus não queria aquele lugar, é porque aquele lugar foi contaminado pelo pecado, as pessoas se desviaram de Deus, e os inimigos então vieram, devastaram aquele lugar, em 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Jesus está falando desse momento: não ficará aqui pedra sobre pedra. Alguns entendiam, alguns historiadores entendiam que essa afirmação de Jesus era muito assim, agressiva,
superlativa, porque assim, como não ficará pedra sobre pedra? Você destrói um lugar e sempre fica aquelas paredes, aquelas ruínazinhas, aquelas coisas. Como assim não ficará pedra sobre pedra? Irmãos, é porque o templo, ele era edificado de ouro, ele tinha ouro por dentro dele, e quando eles destruíram, queimaram, muito daquele ouro derreteu e entrou nas pedras. Então os ladrões, as pessoas, os salteadores, eles quebravam tudo para retirar aquele ouro, e de fato não ficou naquele lugar o quê? Pedra sobre pedra. Foi literalmente cumprida essa profecia. Então eles ficaram indignados e perguntaram, gente, nós temos que perguntar para Jesus. Verso 3, lá no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, e aí eles se aproximam dele, né, em particular, e perguntam, Senhor, nos responde aqui 3 coisas. Eles perguntaram 3 coisas para Jesus. Primeiro, quando sucederão essas coisas? Ou seja, a destruição do templo. Primeira pergunta, o que o Senhor falou lá, que não vai ficar pedra sobre pedra, quando que vai acontecer isso? Primeira pergunta. Segundo, que sinais haverá da tua vinda? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E terceiro, que sinais haverá da consumação dos séculos? São 3 perguntas distintas. Jesus vai responder isso em todo o capítulo 24, em todo o capítulo 25, nós vamos ficar só com os 14 primeiros versículos. Jesus diz para eles o seguinte: vede que ninguém vos engane. Vamos ler esses 14 versículos aqui, que na verdade são só 10, começa no verso 4. Jesus começa dizendo para eles assim: vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, consumação dos séculos, ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é só o quê? Princípio das dores. Essa expressão aqui é o princípio das dores de parto, das contrações. Verso 9: então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Então presta atenção, lá no início ele fala de falsos cristos, aqui embaixo ele está falando de falsos profetas. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, consequência, o amor se esfriará de quase todos. Verso 13: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Diga, essa é a minha classe. Sim ou não? Essa é a sua classe? Quantos fazem parte dessa classe? Dos que perseveram até o fim, em nome de Jesus. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a quantas nações? Todas as nações. Então virá o fim. Feche teus olhos. Pai, nós temos alguns minutos, queremos compartilhar sobre sinais que antecedem a tua vinda. Pedimos agora ouvidos para ouvir a tua voz, olhos para contemplar a tua verdade, coração para receber tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, e repreendemos desse lugar o espírito de corvos, o espírito que vem para roubar, matar e destruir, perturbação, sonolência, cansaço. Declaramos fora desse lugar, e que haja aqui, Senhor, toda a atenção devida para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Recebe, diga amém. Irmãos, primeira coisa que Jesus falou, são 7 sinais. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Segundo, guerras e rumores de guerra. Terceiro, fomes e terremotos em vários lugares. Quarto, perseguição e tribulação. Quinto, multiplicação da iniquidade. Sexto, esfriamento e apostasia de muitos. E sétimo, o evangelho do reino será pregado em todas as nações. Só então virá o fim. Então a primeira coisa que Jesus falou: haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu falei pela manhã que a maior arma do diabo não é a violência. A maior arma do diabo não é nada a não ser a mentira, o engano. Jesus fala sobre isso. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que é próprio dele. Ele é o pai da mentira. Se tem uma arma que o diabo vai usar, é a mentira. Em Apocalipse fala de 2 personagens que vão trazer a manifestação de toda a iniquidade, de toda a maldade, de todo o projeto do inferno contra a humanidade. Chama-se o falso Cristo ou o anticristo, e também o falso
profeta. No Apocalipse fala desses dois personagens, falso Cristo, né, que é o anticristo, e o falso profeta. Jesus está falando que antes que esses personagens se manifestem de uma forma plena, haverá no decorrer da história falsos cristos e falsos profetas, porque o propósito de Satanás é trazer engano. Falei hoje pela manhã que a nossa maior arma é o conhecimento da verdade. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade. O que a verdade fará? A verdade vos libertará. Só é aprisionado aquele que está no engano, aquele que não tem conhecimento da verdade. Errais por não conhecer o poder de Deus, né? E as escrituras e o poder de Deus. Então, já existia isso desde o início. Por exemplo, eu falei isso com os alunos que nós estávamos ministrando essa matéria, né? Quando Gamaliel, ele se levanta para defender ali os apóstolos, dizendo: gente, não vamos matar esse povo não, porque assim, ó, se isso aí é de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, não vai prosperar. Quantos lembram nessa passagem, lá em Atos, quantos lembram de Gamaliel? Olha aí, ó, tá vendo? Muitas mãos não levantaram. Por que isso? Deixa eu ver de novo. Quantos se lembram dessa passagem que Gamaliel defende os apóstolos? Deixa eu ver, levante a mão, você que já leu essa passagem. Olha só, muitas mãos não levantaram. Por quê? Porque nos falta conhecimento. Irmão, isso é um perigo para nós. Quando a gente fala de alguma coisa aqui que você não tem entendimento na palavra, você precisa dar bronca em você mesmo. Fala: como? Por que eu não sei disso? Onde que está escrito isso? Cadê isso? Anota aí no seu caderno. Fala: pastor Carlinhos falou do Gamaliel, está lá em Atos. Eu não sei, eu acho que capítulo 4, não sei, não lembro qual que é o capítulo. Depois acha aí para mim, para eu falar aqui qual que é o capítulo, para você procurar. Mas isso é muito sério. Irmão, nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. O Gamaliel vai e se levanta e fala assim: gente, não vamos matar esses apóstolos aí de Jesus não, porque é o seguinte, se esse negócio que eles estão pregando é de Deus, não tem jeito, a gente não vai conseguir. Se não é de Deus, vai passar. Aí ele cita alguns movimentos. Na passagem, ele vai falar de alguns homens que se levantaram dizendo ser o Cristo. Então, já na época de Jesus, algumas pessoas se levantaram com o intento de enganar o povo. Capítulo 5, verso 34 até o verso 39. Então depois em casa você vai ler essa passagem, para você entender isso aí. O Gamaliel já dizia isso. Falava: gente, já teve gente aqui que falou que foi o Cristo, não deu em nada, esse negócio não vai prosperar. Se esse povo está pregando um falso Cristo, não vai prosperar. Irmãos, deixa eu falar, a igreja do Senhor só está aqui em Araguari, interior de Minas, porque o que aqueles apóstolos estavam pregando era a verdade, e contra a verdade nada pode prevalecer. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus? É a verdade, é a verdade, é a verdade, é a verdade. Então, já existia isso. Por exemplo, ó, outro fato aqui, ó, eles ungem 7 diáconos na igreja, 7 diáconos, lá no capítulo 6, eles ungem 7 diáconos. Um desses diáconos é Filipe. Depois vai ver lá, não é o apóstolo Filipe, o apóstolo que seguia Jesus, não, é um outro homem, chamado Filipe, é um diácono, ele servia a igreja. Quando Paulo persegue a igreja, ele vai para Samaria, ele vai para Samaria, ele vai para uma terra de Samaria, vai para a cidade de Samaria. Quando ele chega lá e começa a pregar o evangelho, tem um camarada lá, que enganava o povo com magia, com engano. Quantos se lembram disso agora? Deixa eu ver, capítulo 8 de Atos. Ó, mais mãos levantar. Esse camarada, e aí ele ficou tão intrigado com aquilo, porque Deus usava a vida de Filipe para fazer sinais e prodígios. E aí ele se converteu, não sabe se converteu direito. Então, aquele personagem, se você começar a ler a história lá, você vai ver que ele também era um falso profeta. Um falso profeta, já existindo na época de Jesus, ali no tempo de Jesus. Então presta atenção, isso sempre aconteceu. O que Jesus está falando? Que isso vai se intensificar nos últimos dias, né? O que vai acontecer? Essa mentira, esse engano em relação à palavra, em relação à verdade, ela vai se intensificar. Jesus está alertando eu e você. Quando essa coisa começar a se intensificar, quando as pessoas, o apóstolo Paulo diz assim, ó, nos últimos dias as pessoas terão comichões nos ouvidos, cauterizarão a sua mente, e não darão ouvidos à verdade. Então quando você começar a perceber isso na sociedade, pessoas que estão duras de coração, você prega para ele, aquela pessoa não se sensibiliza, ela não abre o coração. Então saiba que Jesus está às portas, é um sinal. Por exemplo, na história da igreja, algumas heresias surgiram. Esse camarada aí era dentro da igreja, ó, o Ário.
Ario era bispo de Alexandria, e ele começa a pregar para o povo o seguinte: olha, Jesus não tem duas naturezas, ele não tem duas naturezas, mas ele é apenas uma criação de Deus, é a maior de todas as criações, ele é a melhor de toda a criação de Deus, mas ele não pode ser ao mesmo tempo o homem e ao mesmo tempo Deus. Ele questionou isso, ele jogou essa mentira para dentro da igreja, levando as pessoas a entender que Jesus era apenas um homem especial, um homem que era especial inclusive para Deus, um grande profeta, uma pessoa que tinha a unção do Espírito sobre a vida dele, mas que de forma alguma poderia ser comparada a Deus. Ele não é Deus. E nesses dias nós temos uma doutrina, que é o testemunho de Jeová. Posso falar claramente. Você pergunta para um testemunho de Jeová, eles entendem que Jesus é Salvador e tudo mais, mas ele não passa de uma criação de Deus, ele não é Deus. Só existe um Deus na cabeça do testemunho de Jeová, que é Jeová para eles. Agora, o próprio Jesus é Jeová, o próprio Jesus tem a essência do Pai, porque quando as pessoas perguntavam para Jesus, ele dizia: eu sou. Essa expressão eu sou no hebraico é Yahvé, Jeová, Yahu, que alguns dizem Yahu. Então essa expressão eu sou, Jesus dizia eu sou, ele falava que era Jeová, a essência dele é a essência de Deus. Hebreus vai dizer que ele tem a plenitude de Deus na vida dele, a essência, a natureza de Deus está nele. Então não existe possibilidade de Jesus ser confundido apenas com um homem. Ele era homem 100%, mas também 100% ele era Deus. Então veja que isso já tinha entrado na igreja. Depois, mais para frente, Nestório, ele vai falar sobre o seguinte: não, de fato, Jesus tinha duas naturezas mesmo, a natureza divina e a natureza humana, mas ao mesmo tempo eram duas pessoas. Aí já entrou a heresia de novo. Veja que é uma facilidade das pessoas quererem torcer a palavra de Deus. Então ele torceu a palavra de Deus de novo. Ele diz assim: ó, existia Jesus, o homem, filho de Maria, porque eles não queriam admitir que Maria pudesse ser a mãe do Filho de Deus. Ele tinha essa preocupação, porque já estava começando uma mariolatria naquela época. Ele já tinha essa preocupação. O cuidado dele foi nobre, mas ele entrou numa heresia. Ele falou assim: não, Maria deu à luz a um homem chamado Jesus, homem, e aí então com o tempo ele vai ser batizado, e no batismo ele recebe o Cristo. Ele recebe o Cristo. É aí então que o Cristo vem sobre ele, uma outra pessoa vem sobre ele. Então ele é como é que fala? Dicotômico. Aí saiu a palavra. Então Jesus é dicotômico. O que significa isso? Existem duas pessoas em um mesmo ser. Existe o Jesus, existe o Cristo. Isso é um pensamento gnóstico. Esse pensamento gnóstico, ele perdurou por vários tempos. Por exemplo, você fala com uma pessoa que é do gnosticismo, ele parece um cristão. Parece um cristão. É aquilo que a Bíblia diz: tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Qual que é o problema do gnosticismo? Ele diz assim: ó, Deus está dentro de você. Aí você fala: está mesmo. Deus mora dentro de você. Você fala: mora mesmo, é Jesus aqui dentro de mim. Só que quando ele fala isso, ele está falando da sua essência, que quando Deus criou, ele colocou uma essência dentro de você, que é a essência divina que está dentro de mim e de você. Sabe o que acontece? Eles falam para você assim: ó, desenvolva o seu eu interior. Desenvolva o seu eu interior. Você já é divino. Você já é divino. Vocês percebem esse engano, irmãos? Que a coisa é sutil. A coisa é sutil. E ela vai tentando entrar na igreja, né, pelos séculos. Outras teologias perigosas dos nossos dias, a hipergraça, está aí, ó, na internet. Várias igrejas famosas, pregadores que eu considero como homens de Deus, mas que estão pregando isso aí, ó, a hipergraça. O que significa isso? Você está salvo, meu irmão, a graça de Deus cobre todos os seus pecados. Esquece, não se preocupe com a sua natureza pecaminosa, porque Deus vai dar um jeito nisso aí. Pode viver a sua vida do jeito que for, porque a graça de Deus te basta. Olha só, irmão. E a Bíblia fala isso mesmo: a minha graça te basta. Fala para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Então não fica lutando não.
Fica no Manais, fica no Manais, está tudo certo, né? A graça de Deus te basta, pronto, entra na graça. Não, meu irmão, não esquenta a cabeça não, vive na graça, vive e deixa viver, para de ficar preocupado com as coisas, né? Então, se você tem um apóstolo Paulo dizendo assim, olha, Deus falando para ele, Paulo, a minha graça te basta, você tem o mesmo apóstolo falando assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ué, mas a graça não te basta, Paulo? Como é que é isso? Irmãos, o que Jesus falou? Você quer ser meu discípulo? O que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz quantos dias? Dia após dia, todos os dias, e aí você pode me seguir. É uma luta da carne contra o espírito. A pastora Lília pregou isso aqui esses dias. Então, outra teologia que tem se divulgada aí, que tem sido muitas vezes um engano, a teologia da prosperidade. Deus é um Deus de prosperidade? Quantos creem que Deus é um Deus de prosperidade? Você crê num Deus de prosperidade? Eu creio, irmãos, eu creio em Deus de prosperidade. Um Deus que abre portas, um Deus que prospera, um Deus que é de abundância. Eu creio em Deus de abundância. Qual que é o problema da teologia da prosperidade? Ela fala assim, se você não está prosperando, tem algo errado com você. Aí você pega a palavra de Deus e pega o mendigo e joga ele no inferno, e pega o rico e leva para o céu. Quanto você está entendendo? Se você não entende a parábola, você não entendeu o que eu acabei de falar. Então, prosperidade é de Deus, é um sinal da bênção de Deus na minha vida. Mas irmãos, e Jó? Ele passou pelo que passou. Se eu e você fôssemos da teologia da prosperidade, a gente chegaria para Jó e falaria, você está em pecado mesmo, tem coisa errada com você, você tem alguma coisa errada, porque você perdeu tudo. Entende isso? Esse é o problema da teologia da prosperidade. Ela fala o seguinte, não, se você não está prosperando, tem algo errado com você, não tá, as coisas não estão certas. Então, irmãos, é o distorcer da palavra do Senhor. E nesses dias, falsos cristos e falsos profetas, eles vão surgir, infelizmente. Olha o que o apóstolo Pedro adverte em relação aos ensinamentos do apóstolo Paulo. Ele fala assim, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumava fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis, o que eles fazem? Deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para quê? Para a própria destruição deles. Isso aí vai voltar contra eles. Então nós precisamos ter entendimento. Estou pregando lá sobre esse assunto de escatologia com os alunos. Eu falo para eles assim, não fica prestando atenção no que eu estou ensinando, deixando de ensinar. Eu não sou dono da verdade. Só há uma verdade, palavra de Deus. Conheça a palavra, entenda a palavra, descubra a palavra, ame a palavra de Deus. Faça como o salmista do Salmo 19, eu amo a sua palavra, eu amo a sua lei. Ela é a minha meditação, quanto tempo? O dia e de noite, eu amo a tua palavra. Nós precisamos ser vacinados contra o engano. Como, pastor Carlinhos? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as escrituras. Eu falei pela manhã que o bancário, ele discernia, não tinha aqueles testes que tem hoje da nota, ele discernia qual que era uma nota falsa da verdadeira. Fácil assim, só pegar assim, podia estar com o olho fechado, ele pegava, ele sabia só de, o tato ali, ele sabia. E aí então ficaram intrigados, perguntaram para ele, rapaz, era batata assim, você passava uma nota assim, a nota era bacana para passar, para enganar todo mundo. Ele pegava assim na nota e falava, é falsa. Falei, mas como é que você sabe disso? Você está estudando isso? Você estuda? Como é que você estuda? Ele falou assim, eu não sei nada da falsa. Você fala, mas como é que você não entende nada da falsa? Não conheço nada da falsa. Eu sei tudo da verdadeira. Como eu conheço profundamente a verdadeira, se vem uma falsa, eu falo, quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Conheça o Senhor Jesus. Feche os teus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós temos necessidade de conhecer o Senhor. O Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Senhor, que a tua voz seja inconfundível no nosso coração, a fim de que, Senhor, o anticristo e o falso profeta não nos alcance, que a gente tenha o discernimento na hora, de todo dia, em todo instante, de qual é a tua verdade, qual é a tua palavra. Em nome de Jesus, você recebe? Glória a Deus. Olha a segunda coisa que ele falou aqui, que nosso tempo está indo embora. Falou de guerras e rumores de guerras.
Olha o que está acontecendo com Israel. Jesus falou, isso vai acontecer e vai se intensificar. Nós estamos vivendo os resquícios do século 20, que tiveram na história as duas maiores guerras, que envolveram praticamente o planeta todo. Hoje em dia se estoura uma guerra, veja bem, guerras pontuais, Ucrânia e Rússia, agora Israel e o Hamas, são guerras pontuais. Isso, séculos passados, quando não se tinha tecnologias e informações que nós temos hoje, é como se diz assim, das outras nações, é problema deles, deixa eles lá que eles se resolvem, deixa os bicudos se bicar, que eles se resolvem. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma crise lá no Oriente, a economia vacila, aí você tem a opinião do mundo inteiro, o mundo inteiro, algumas pessoas se levantam a favor, outras pessoas se levantam contra, e aí você tem um estupim, que pode detonar algo em nível global, Irmãos, o que está acontecendo com Israel não é brincadeira, não estou dizendo que isso é prelúdio da volta de Jesus, não posso afirmar isso, mas eu digo, fiquemos com os olhos abertos, alguma coisa está acontecendo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Alguma coisa está acontecendo, né? E a Bíblia é clara em dizer que antes da volta de Jesus, as nações se voltarão contra Israel. Deixa eu contar um negócio para você aqui, ó. Todo mundo se sensibilizou, o mundo inteiro se sensibilizou quando o Hamas entrou lá e matou aquele povo. Tem alguns vídeos, irmãos, que eles invadindo a cidade, vídeos que está passando, não é de YouTube não, vídeos que passam em jornais, da New Times, dos Estados Unidos, e assim por diante. Você vê eles entrando, eu ficou parecendo aquele pessoal que entra lá no Nordeste, assim, para assaltar aqueles caixas eletrônicos, vocês já viram essa cena lá no Nordeste? Alguma cena? Daquele jeito, eles entraram metralhando tudo, só que eles, aqui no Brasil, eles metralham, dá tiro para cima, né, para assustar, pega as pessoas como refém, bota no carro para ninguém atirar, não é, Marcelinho, mais ou menos o que eles fazem? Aqui quase que não tem morte, você tem uma ou duas, lá não, lá eles começaram a entrar na cidade, atirando em todo mundo assim, irmãos, atirando nos carros, atirando nas crianças, atirando nos policiais, invadindo a delegacia, isso tem vídeos mostrando sobre isso, você fica assustadíssimo com aquilo, porque de fato é a manifestação da maldade tentando entrar, não só naquele ponto ali de Israel, mas no mundo todo, tá? Aí todo mundo se sensibiliza, fala, poxa, Israel não pode deixar isso quieto mesmo, ele não tem jeito, não pode, ele tem que ter a reação, isso é normal, invadiu sua casa, você vai fazer alguma coisa, tá? Todo mundo falando, daqui a algum tempo você vai ver todo mundo contra Israel, isso aí é questão de tempo, irmãos, todo mundo contra Israel, porque isso é uma questão espiritual, o diabo vai levantar as nações contra Israel, e que o Senhor guarde o Brasil, sabe? Por isso que é importante, irmãos, por isso que é importante nós colocarmos governantes que tenham temor de Deus no coração, nos cargos de autoridade da nossa nação. Por quê? Porque uma atitude de uma pessoa dessa compromete espiritualmente toda a nação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, isso é muito sério, Então nos últimos dias, e a palavra é muito clara, Deus se levantará contra a nação que se levantar contra Israel. Que o Senhor nos livre disso em nome do Senhor Jesus. Terceiro sinal, vamos correr aqui, fome e terremotos em vários lugares. Haverá uma convulsão da criação, antes da volta de Jesus, uma convulsão da criação. Bom, isso nós estamos vendo já, e um dos sinais que fazem com que o anticristo ganhe primazia, aceitação, você fala, gente, como é que o anticristo pode enganar as nações todas do mundo, né? Porque é o que dá a entender em Apocalipse. Ele não vem, irmãos, mostrando o lado ruim, ele vem com o politicamente correto, falando a linguagem da globalização, falando a linguagem da aceitação popular, trazendo solução às guerras, que nós falamos antes, trazendo solução às crises econômicas. Você imagina um camarada desse, você fala, poxa, esse camarada está com tudo e não está próximo. Então, Jesus está dizendo, olha, antes que ele se manifeste, fomes e terremotos vão acontecer em vários lugares, uma crise, uma convulsão global estará acontecendo. Outra coisa, perseguições e tribulações, já acontece hoje. Pastor Marcelo tem enviado constantemente, gente, a gente fica olhando lá para Israel, fica olhando para a Ucrânia, presta atenção no que está acontecendo na Índia,
tá? Algumas regiões da Índia, eles estão invadindo as igrejas, estão invadindo as casas das pessoas, matando os cristãos, tá? Os hindus estão perseguindo a igreja cristã ali na Índia, e mulheres sendo estupradas. Eles é que não divulgam, porque o Hamas faz isso pelo terror, mas lá eles não divulgam isso. Mulheres sendo estupradas, entrando nas casas, matando as crianças, milhares de pessoas sem casa para morar. Está acontecendo, por quê? Por ser cristão, por proferir o nome de Jesus. Então a perseguição já acontece. O ano que vem, dia 26/5/2024, nós teremos mais uma vez o DIP. O que é o DIP? Quem que se lembra do DIP? Quem que sabe o que é o DIP? DIP, dia da igreja perseguida, o dia da igreja perseguida. É um dia em que a igreja no mundo todo se levanta pela igreja perseguida. A igreja que está lá na Coreia do Norte, a igreja que está dentro da China. Pastor Elton já foi na China, sabe como que eles se reúnem? Eles se reúnem escondidos, e cada um fica de olho, né? Se tem algum momento, casca fora, porque eles são perseguidos ali naquele lugar. Então a perseguição e a tribulação cada vez mais intensa. Outra coisa que Jesus falou: multiplicação da iniquidade. Irmãos, Jesus falou assim, será como nos dias de Ló, será como nos dias de Noé. E veja se não está acontecendo nos nossos dias o que estava acontecendo nos dias de Ló. A promiscuidade, né? As atitudes devassas da humanidade, a insensibilidade do povo, a preguiça do povo em relação à busca do Senhor. O povo está preguiçoso em buscar a Deus. O que é isso, pastor Carlinhos? Multiplicação da iniquidade. Quantos viram o filme Som da Liberdade? Deixa eu ver, levanta a mão, quem viu o filme? Olha aí, irmão, vocês não estão vendo o filme. Pelo menos algumas mãos aqui se levantaram. Parabéns a vocês que levantaram as mãos. Esse filme precisa ser visto. Nós precisamos ter noção do que está acontecendo. Pastor, o que eu posso fazer depois que eu vejo um filme desse? Você vai dobrar o joelho e vai orar, porque Deus vai levantar os instrumentos dele certo, na hora certa, no momento certo, e vai desbaratar as obras do inferno. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Nós somos da luz. Então você precisa ver um filme desse. Eu acho que agora alguém me contou que está no YouTube. Alguém sabe se está no YouTube? Som da Liberdade está no YouTube mesmo? Tirou, né? Tirou. Não, mas que luta, hein? Então tá. Então eu acho que ainda deve estar no cinema, e procure ver aquele filme, né? Multiplicação da iniquidade. Consequência da multiplicação da iniquidade, o que vai acontecer? Esfriamento. Irmãos, parece que a pessoa entrega a vida para Jesus, tem uma experiência com Deus. Sabe aquela parábola que Jesus da semente que cai no meio do caminho, cai no meio do pedregulho, cai no meio dos espinhos? Parece que é os nossos dias. Você lança semente, algumas pessoas vêm para a igreja, fica feliz, logo esquece tudo, abandona o Senhor. Outras começam a prosperar, mas não cria raízes. Você fala, mas cadê aquele irmãozinho? Está em outro lugar, saiu. Não tem raiz, não tem comprometimento. Outras amam a igreja, amam a Deus, mas amam o mundo também. Não larga o pecado, não larga o adultério. Vive como se não tivesse, sabe, uma verdade, uma palavra, o Espírito Santo. Vive de qualquer jeito. Divórcio hoje, irmãos, dentro da igreja está igual no mundo, do mesmo jeito. O Senhor Jesus vai nos pedir contas. Divórcio na igreja do Senhor Jesus não devia ser nem mencionado, uma coisa dessa. Então eu quero falar para você, jovem solteiro, se é para você se divorciar, não case. Palavra do pastor Carlinhos, não é de Deus. Palavra do pastor Carlinhos. Se é para você divorciar, nem case. E outra coisa, toma jeito na sua vida. Para de ficar fornicando aí, pecando um com o outro, porque o Senhor Jesus está voltando. E se Ele não voltar nessa geração, você vai ao encontro dEle, quando você parar de respirar. Eu quero ver o que você vai aprontar com a sua vida, diante do juiz de toda a terra. Então vamos parar com isso, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Agora que é a hora de nós nos aquecermos em Deus, de buscar a presença de Deus, de dobrarmos nossos joelhos, de buscar o Senhor de todo o nosso coração. E tem mais, irmãos, eu creio que o Senhor tem reservado os 7.000 que não se dobrarão diante dessa iniquidade, os 7.000 que não se dobrarão diante do Baal, e que vão fazer o avivamento acontecer na nossa geração. Se você faz parte dos 7.000, dá um aplauso bem forte em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
Sabe? Qual que é o desafio que Jesus tem nesse sentido? Olha, o que ele fala para mim e para você? Diz o texto, João capítulo 3, verso 1: tendo amado os seus, amou-os quanto tempo? Até o fim. Não pare de exercer o amor, não permita o seu coração se esfriar, não deixe a iniquidade entrar no seu coração. O Senhor Jesus foi traído, sim ou não? Ele foi traído, negaram ele que o conhecia, os seus íntimos, seus amigos. Ele deixou de amar? Não deixou de amar. Deixa eu te falar, você não tem controle nenhum com o que as pessoas vão fazer com você, mas a sua resposta é totalmente sua responsabilidade, minha responsabilidade. Como que eu vou reagir diante desse mundo frio? Eu vou ser luz do mundo e sal da terra. Você é luz nesse mundo, você é sal nessa terra. Você recebe isso em nome de Jesus? E se o sal perder o sabor, não vai prestar para nada. Então não perca o seu sabor. Fala para a pessoa que está do teu lado: não perca o seu sabor não. Perca o seu sabor não, meu irmão. Em nome de Jesus. Aquele que perseverar, quando? Quantos são desses que vão perseverar? Em nome de Jesus. Quantos tem o espírito de Caleb aí? Quantos tem o espírito de Caleb? Uhul! Dá um aplauso ao Senhor aí. Você que tem o espírito de Caleb. Uou! Aquele que perseverar até o fim será salvo. Uou! Olha aqui, irmãos, para terminar, o pessoal do louvor pode subir. Escuta aqui. Jesus, antes de falar a última coisa, ele fala assim: gente, para um pouquinho, espera um pouquinho. Eu estou contando algumas coisas para vocês. Alguns estão com o olho regalado. Jesus está falando para eles, né? Lógico que ele não está falando desse jeito. Alguns estão com o olho regalado, está assustado, terremoto, fome, bababá, falso Cristo, falso profeta. Jesus fala para eles assim: olha, o que ele fala? Não vos assusteis. Tudo que o diabo quer é que a gente perca o equilíbrio. Tudo que o diabo quer é que a gente entre nessa paranoia, sabe, nessa aflição de alma. Você tem o Espírito Santo na sua vida, a paz de Deus está dentro de você, você recebe? A paz de Deus está dentro de você, e as pessoas aflitas vão correr para você, para conhecer o Cristo que está dentro do seu coração, do seu peito. As pessoas vão perguntar para você: que paz é essa? Você vai falar: é Cristo em mim, a esperança da glória. O Senhor Jesus. Não podemos andar desesperados. Essas coisas que estão acontecendo, eu e você já somos, independente do resultado, mais do que vencedores. Você já é. Você não precisa do resultado, você já é. O resultado já te foi dado. Jesus falou: está consumado, está feito, está pago. Você já foi conquistado, você já foi amado, você já foi perdoado, você já foi liberto, você já foi sarado, você é cheio do Espírito Santo. Diga comigo: eu sou mais do que vencedor. Só você que é mais do que vencedor. Dá mais um aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Quando ele fala assim, ó, princípio das dores, ele tá dando um sinal. Ele fala assim, ó, é como uma mulher em contração. É de 1 em 1 hora, depois de meia em meia hora, de 10 em 10 minutos. Ele está falando: a coisa vai se intensificar, mas fica quieto, fica tranquilo, não fica assustado. Aconteceu lá em Israel, o povo fala assim: bom, agora Jesus está voltando. Não, para com isso, irmãos. O que o Senhor Jesus quer de mim e de você? Lógico, nós precisamos estar preparados para qualquer momento, porque a gente não sabe o dia e a hora. Isso é um ponto. O que Jesus quer de mim e de você? Os que vão andando, chorando enquanto semeiam, vão voltar com o quê? Com alegria, colhendo seus frutos. Não pare de lutar, não pare de trabalhar, não pare a sua vida, não pare a sua vida. Vou repetir: não pare a sua vida. Continue evangelizando as pessoas, continue falando do amor de Deus, continue abrindo a sua porta para abrir uma célula, continue fazendo discípulos, continue batizando pessoas, continue propagando o evangelho do Senhor Jesus, continue dando um bom testemunho onde você quer, onde quer que você esteja, na escola, na faculdade, no trabalho. Dê um bom testemunho, não recue, não retroceda. Você não é dos que retrocedem, você é da fé, você é dos que avançam, você é dos que prosseguem. Não pare a sua vida, não pare a sua vida. Essas coisas o diabo faz para nos paralisar, para nos chocar. É o que ele fez com os discípulos. Jesus foi tomado deles, todo mundo ficou com medo, se trancou.
Jesus entrou dentro daquele lugar, ressuscitou dentre os mortos, entrou naquele lugar, falou para eles assim: Shalom, a paz esteja com vocês. Eu estou vivo, Ele está vivo. Se você crê que Ele está vivo, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Você crê que Ele está vivo, irmãos? Não é ponto final, irmãos, eu creio. O último ponto é: o Evangelho será pregado em quantas nações? Em todas as nações. O Senhor precisa da minha vida, o Senhor precisa da sua vida. Bora lá trabalhar, bora pregar o Evangelho, bora invadir, sabe, as nações com a palavra do Senhor Jesus, antes que Ele venha. Quando Ele vier, qual que é a alegria dele? É encontrar eu e você trabalhando na obra. Quando ele encontrar eu e você trabalhando na obra, multiplicando os talentos. Quantos são multiplicadores de talentos aqui? Ele vai dizer para mim e para você: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Para, irmãos, de ficar focado na desgraça. Olhe para o alto, de onde vem a minha e a sua redenção. Fita os olhos nele, fita os olhos nele. Enche o seu coração de fé. O Senhor Jesus está voltando. Quantos creem nisso, irmãos? O Senhor Jesus está voltando. O que eu e você precisamos fazer, pastor Carlinhos? Nós precisamos continuarmos. Não retroceda, avance, prossiga, 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 prossiga. Há um grande avivamento esperando por nós. Você crê nisso? Há um grande avivamento. Eu pedi para o pessoal do louvor cantar essa canção para nós. Nós vamos cantar essa canção antes da ceia, e aí nós vamos distribuir a ceia e você está liberado. Nós vamos cantar essa canção como uma canção profética aqui sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pessoal do louvor, nos ajude aqui. Só fechar aqui senão ele trava. Vamos lá, fecha os teus olhos. Entra por fé nessa unção de Deus sobre a sua vida. Com palmas vamos declarar bem forte nessa noite. Há uma unção de Deus aqui nesse lugar, e essa unção está sobre a minha vida e a sua vida. Meu amado, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Uou! Pressionados, mas não desanimados. Uou! Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Profetiza aí sobre a sua vida.